Bom dia, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa nova live, promovida aí pela Servo Fiel, pela editora Partilha. E hoje nós temos aí, além do Aristides, que está nos acompanhando, também Frei Rogério. Sejam os dois muito bem-vindos, todos que estão aqui na live. Já estamos em 78 pessoas aqui participando da live, sejam todos muito bem-vindos. Como na live da semana passada, vou pedir uma rápida apresentação de cada um de vocês, e aí depois já vamos iniciar o nosso tema aí sobre a questão da sustentabilidade do dízimo e a missão. Vamos lá, Aristides, comece por você. Meu nome é Aristides Madureira, sou missionário leigo, natural de São Paulo. Atualmente eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, e já há 32 anos desenvolvo um trabalho de animação missionária nas paróquias e dioceses do Brasil todo, com ênfase muito mais forte na pastoral do dízimo. A pastoral do dízimo me permitiu, então, adentrar outras pastorais. E hoje a gente atua também com o secretariado paroquial, fazemos um trabalho com a pastoral do empreendedor, que o padre Frei Rogério vai falar agora também da atividade dele, dos congressos que hoje nós temos no Brasil. Mas a pastoral do dízimo continua sendo a menina dos meus olhos, é a pastoral que eu sinto uma urgência extraordinária e a qual eu invisto todo o meu tempo em estudo e em me especializar sobre o assunto, né? Muito bem. Frei Rogério, converse um pouquinho conosco sobre a sua missão, sobre o que o senhor faz aí sobre essa questão do empreendedorismo. Fala um pouquinho para a gente, por favor, se apresente. Então, eu sou o Frei Rogério, sou da Ordem Nossa Senhora das Mercês, sou um mercedário e já morei no Rio de Janeiro, lá na paróquia de Guadalupe, depois fui pároco em Salvador, na paróquia Nossa Senhora da Luz, e agora sou pároco aqui em Brasília, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Mercês. Sou fundador da Pastoral do Empreendedor, há 10 anos nós fundamos essa pastoral em Salvador, e vem chegando no Brasil inteiro, graças a Deus. É um cuidado pastoral com os empreendedores. Sobre o dízimo, eu desenvolvi uma metodologia de aplicar na pastoral do dízimo nas paróquias, e onde eu passei a aplicar essa metodologia, graças a tudo aquilo que eu estudei, inclusive escutando Aristides e outros, enfim, e com a minha experiência, eu criei um método onde a meta é fazer um pastoreio com os dizimistas, a começar dos padres, equipe do dízimo, vou explicar melhor depois, e ao mesmo tempo buscar resultado que todo mundo precisa, que é o resultado financeiro. Então, minha meta é sempre dobrar ou triplicar a arrecadação a partir do pastoreio. Então, assim, é um pouquinho do que eu tenho para oferecer. Muito bem, seja bem-vindo também, Frei Rogério. E o nosso tema de hoje, pessoal, é dízimo, gestão missionária e autossustentação. Então, nós vamos iniciar agora com Aristides, vamos pedir para que ele dê um embasamento desse tema, por que a gente escolheu esse tema. E aí, quem está aí na live já vai preparando as perguntas, que depois da fala do Frei Rogério, a gente já quer responder alguma pergunta que vocês tenham, tá bom, pessoal? Vamos lá, Aristides. Eu vou tentar ser bem conciso nessa ambientação para a gente não se alongar e não perder tempo. A semana passada nós falávamos sobre o impacto da coronavírus na cultura nova que vem surgindo e que virá. A igreja não está impermeável às transformações e mudanças mundiais, globais, a qual essa pandemia nos colocou. Mas já há alguns anos, a igreja, sobretudo na América Latina, com ênfase no Brasil, nós já temos trabalhado bastante essa questão do imperativo da gestoria, da administração, de um alinhamento da igreja com as leis legais, com as questões de legalidade. Então, temos CNPJ, temos contadores, temos profissionais na área jurídica que colocam a igreja alinhada às questões civis e jurídicas. Muito bem. Quando se trata sobre o dízimo, essas leis acabam também nos afligindo. Passamos, então, migramos de equipes voluntárias para equipes de arrecadação
para equipes do dízimo que hoje nós dizemos devem fazer parte de um grupo de gestoria. Ou seja, nós não podemos ter apenas boa vontade mais. É preciso termos técnicas, é preciso termos uma visão mais ampla para como alcançar o dizimista, como manter uma relação com ele. Então, hoje nós ainda temos muitas resistências, por exemplo, com relação às tecnologias. Tem padres que têm medo da maquininha, tem padre que tem medo de instalar um sistema, e ele fala assim, mas se eu botar esse sistema na minha paróquia, o bispo vai saber o que está entrando na minha paróquia. Qual é o problema? O que nós estamos precisando esconder? Ou o que nós estamos precisando aprender a respeito? Então, há que se ter hoje uma nova visão. Então, quando se fala em gestão, muita gente também assusta. O Frei Rogério vai poder mostrar isso, porque a grande dificuldade quando se fala sobre a pastoral do empreendedor é que fica se imaginando que querem transformar a igreja num reduto capitalista. E não. Se pegarmos da Rerum Novarum, ou seja, da doutrina social da igreja para cá, o que nós da igreja temos a oferecer é assombrosamente maravilhoso e que contribui com a produtividade, contribui com a geração de igualdade. E vamos lembrar, Papa Francisco promoverá agora, nas próximas semanas, um encontro em Assis com pessoas do mundo inteiro, sobretudo jovens empreendedores e economistas, para tratar exatamente disso. E o objetivo dele, eu até deixei aqui, ele fala assim, o Santo Padre, ele quer que nós tenhamos um mundo cuja economia seja socialmente justa, economicamente viável, ambientalmente sustentável e eticamente responsável. Esse será o tema do próximo encontro. Então, quando nós falamos sobre o dízimo e sobre gestoria, sobre gestão, nós também precisamos pensar nesse espectro todo. Então, com isso, queridos amigos da Pastoral do Dízimo, nós não podemos mais achar que a responsabilidade de trazer recursos para dentro da igreja esteja só nos ombros da Pastoral do Dízimo. A Pastoral do Dízimo, ela articula, mas ela precisa ter a presença do CPP, do CAEP, das demais pastorais, e isso tudo de uma maneira inteligente, projetada de uma maneira diferente. O dízimo que eu pregava, uma organização do dízimo que eu pregava há 30 anos atrás, não se aplica mais hoje. Hoje precisamos fazer, então, essas parcerias todas. Então, o tema de hoje é isso. Como é que nós podemos fazer essas parcerias? Como é que o empreendedorismo pode nos ajudar nisso? Que tipo de prática que nós podemos atuar de modo a fazer com que o nosso dízimo cresça? Porque, vamos lembrar, a entrada do recurso financeiro é só uma consequência de um bom trabalho de gestoria. Não é assim, Frei? O senhor não acha que seja isso também? Com certeza. Boa gestão é resultado certo. Transparência, porque a boa gestão eleva a transparência. E quando se tem uma boa gestão, se tem uma visão macro da realidade. E é impressionante como a gente consegue dar passos seguros a partir de uma gestão feita de conjunto, como você falou. A pastoral do dízimo hoje numa paróquia não é uma pastoral a mais que soma com as outras, é uma pastoral com as outras. A primeira coisa que eu faço com a pastoral do dízimo é colocar ela num lugar onde interaja com todas as pastorais e, como você falou, em harmonia com os conselhos, né? O conselho econômico, o conselho de pastoral, com a pastoral da comunicação, a PASCOM, porque dízimo é comunicação, dízimo é comunhão. A pastoral do dízimo é um cuidado com a paróquia, não necessariamente só com a questão financeira da paróquia, mas é um cuidado com as pessoas. Enfim, eu acho que esse panorama que você deu, Aristides, ele é perfeito, cai muito bem para os nossos tempos, sobretudo como você bem colocou, nós estamos nos alinhando com as exigências da Receita Federal, é necessário, não tem mais como você usar o CNPJ, tirar uma nota em nome do CNPJ e não declarar essa nota. Isso não vai mais poder existir, porque existe um motor chamado SPID, que é um mega computador, um mega motor de pesquisa e armazenamento de dados da Receita Federal, mega,
que chegará o dia, e já chegou, onde não precisará mais fiscais, porque o rastreamento será pelo CNPJ, será pelo CPF, enfim. Então, você não pode mais dar o luxo de fazer coisas e não lançar no seu sistema. Então, é necessário todo o respiro que se der ser lançado no sistema, ser anotado nos livros caixas. Isso, gente, rende. Se você tinha um dízimo X, você vai ter 3 vezes mais graças a essa nova forma. Nós não vamos perder com isso. Não vejamos isso de forma negativa. Pelo contrário, eu vejo com muito otimismo. Eu sou contador, Aristides, não sei se você sabe. Eu falei para você que eu sou contador de formação, né? Sou contador, então eu sou super entusiasmado, entusiasta com essa nova fase que nós estamos vivendo, onde a gestão ela se tornou a tônica e a transparência fica cada vez mais um imperativo nas nossas paróquias. Sem dúvida, sem dúvida. Aristides. E aqui, Rosângela, eu queria só completar uma coisinha aqui. Porque a gestão missionária, porque nós não podemos embrutecer os afazeres da nossa igreja apenas com os aparatos burocráticos. É preciso não perdermos de vista que todo esse aparato burocrático, administrativo, está a serviço do Evangelho, e não o contrário. Né? Então, nosso trabalho também é missionário. Cada um de nós é missionário. O que precisa mudar é a nossa visão somente. Isso aí. Pegando um gancho nessa fala de vocês aí, Aristides, a gente percebe nas paróquias que iniciam a utilização dos serviços da Servo Fiel, principalmente através da maquininha do dízimo, aonde essa tecnologia ela chega lá na ponta, onde está acontecendo o recebimento daquela contribuição. Que a partir do momento que esse equipamento ele é disponibilizado para a pastoral do dízimo, a impressão que nós temos e a certeza também é que esse aparato tecnológico ele começa a ser partilhado também. E não fica uma coisa somente na mão da paróquia, da secretaria paroquial. Então, nesse momento que a pastoral do dízimo também é engajada para utilizar essa tecnologia, que é uma coisa muito fácil de utilizar e você é prova disso, e que isso vai até a ponta, recebendo tudo, já emitindo os comprovantes, criando esse aspecto de transparência e controle que o Frei Rogério falava, a gente percebe que esse é um primeiro passo, muitas vezes, nessa caminhada para a gestão. E nesse primeiro passo que a gente percebe que é possível dar através do uso da tecnologia, eu gostaria que você desse um ênfase para a gente agora de qual é o caminho, né? Claro que eu falei alguma coisa aqui em utilizar a tecnologia, mas para as paróquias que estão assim, buscando uma novidade, buscando implementar essa questão da gestão missionária, qual é o caminho, Aristides? Por onde elas começam? Eu, por incrível que pareça, eu estou escrevendo agora uma obra nova, onde eu falo com o CPP e com o CAEP, que são os conselhos de pastoral, com os conselhos econômicos. Porque muitas vezes se esperam da pastoral do dízimo uma atitude de implementação de equipamentos e também da maquininha e de outras maneiras de controle do dízimo. E isso tem que começar do CPP e do CAEP. A primeira coisa que precisa mudar. E o padre, claro. Então, padre, CAEP e Conselho Pastoral, eles precisam ter um plano específico. A nossa igreja parece que, apesar de tudo dela, ter reunião para tudo, e de ter o método ver, julgar, agir, há milênios, parece que a gente não consegue, às vezes, elaborar um projeto que nos projete, de fato, de modo mais articulado, como nos coloca o Frei Rogério, né? De modo a você desimpactar os erros, fazer um planejamento estratégico, você saber fazer um projeto que tenha começo, meio e fim, que tenha um nome de pessoas, quem é responsável, quando vai começar, quais são as metas. Essas coisas todas são importantes. Então, por onde se começa? O CPP precisa mudar a visão. Eu não posso ter um CPP que a única coisa que faz é resolver problema de festa. Eu não posso ter um CPP que se reúne para resolver problema de roupa suja entre uma pastoral e outra só. Isso também.
mas eu preciso ter um CPP com uma visão. Como é que eu faço para promover uma pastoral de conjunto que alcance tais objetivos? Como é que eu tenho que ter um CAEP? Que mentalidade esses homens de finanças têm que ter? Existem hoje equipes do CAEP que falam assim, eu não vou implantar um sistema de maquininha ou um sistema de controle do dízimo, porque é muito caro. Mais caro é uma multa que você vai receber mais tarde por uma gestão mal feita. Além de você ter dispêndio financeiro, você lança o nome da igreja ainda na lama. Isso por conta de quê? De que um grupo do Conselho Econômico não consegue ter uma visão, ou o próprio padre. O padre, às vezes, tem um conselho pastoral, mas ele já tem decidido o que ele quer. Ou seja, o grupo não vai participar. Ou a equipe econômica, a mesma coisa. Eles são desestimulados. Eu vou para a reunião para quê? Para ouvir o que o padre quer e assinar. Não, não. É um conjunto cooperativo. E isso, então, vai para a pastoral do dízimo. O dízimo vai ter, a partir daí, meios, modos de operacionalizar a entrada do dízimo, cuidado do dizimista, uma proximidade maior com ele, que é a missão dele. Esse é o papel dele. A transparência que Frei Rogério colocou é fundamental. Ainda hoje encontro em paróquias por aí padres que falam para mim assim, mas e aquele dinheiro que eu tenho guardado no banco? Eu preciso declarar ele? Eu preciso mostrar para o povo? Claro que precisa. O dinheiro não é nosso, é do povo. Ah, mas se eu mostrar, o povo não vai contribuir. Padre, eu lhe digo, e leigos também, as pessoas gostam de participar de coisas que estão indo para frente. O povo fica irritado de sentir que ele está participando de uma coisa que é um barco furado, que não vai para frente. Eu tenho um testemunho para dar de muitos anos atrás, um padre alemão, muito voltado para a causa dos pobres, usava as camisetas dele tudo remendada com fita crepe, com aquela fita mais preta, que eu não lembro o nome, e aí um dia ele percebeu que a coordenadora de pastoral dele tinha virado crente. E ele foi lá falar com ela, e eu me lembro que virou uma piada isso na época, isso foi na Diocese de Santo Amaro, e ele falava assim, minha filha, como você abandonar a igreja, você é coordenadora, virar agora evangélica. E ela falou assim para ele, o padre, não me leve a mal, mas se o senhor que é padre, Deus deixou o senhor nesse estado que o senhor está, imagina como é que eu vou ficar. Então ela foi ser evangélica, porque lá estivesse tem melhor, o templo tem um som melhor, tem bancos melhores. Nós vamos despertar para isso. Nós precisamos fazer também com que as pessoas conheçam isso. Não é não, Frei Rogério? Eu sei que você tem a contribuir com isso. Não, perfeito. Eu estou rindo aqui, mas é da história do seu sotaque alemão aí, perfeito. Frei, olha só, uma dúvida existe que eu existe uma lei da natureza que explica muito bem o que você está falando aí. Só vou concluir o que o Aristides estava falando com a lei da natureza. Aristides, o rio só corre para o mar. Isso vale para tudo. E, sobretudo, para empresas, para a igreja, para tudo. Se você não transforma a sua paróquia em mar, não vai ter nenhum afluente vindo para aí. Então, é perfeito o que você está falando. De fato, quando você oferece o melhor, eu sempre divulguei, desde a minha primeira experiência lá no Rio de Janeiro, de igreja, de paróquia, eu sempre divulguei resultados. O resultado anima, as pessoas gostam de estar onde as coisas estão acontecendo, e é possível você atrair mais pessoas, mesmo sabendo, aquela paróquia já tem muito, eu vou para uma paróquia mais pobre. Não, as pessoas querem estar onde as coisas estão caminhando e o resultado é promissor. Frei, a pergunta que eu ia fazer para o senhor é assim, ó. O senhor já teve experiências em várias paróquias, com certeza bem-sucedidas e nessa linha. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência, muitas vezes, de chegar numa paróquia, as coisas estarem talvez desestruturadas, e esse motivacional, esse início dos trabalhos. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Frei. Olá. Aristides, está nos ouvindo? Acho que eu acho que está tendo problema de desconexão. Desestruturadas,
e a gente vai organizar. Rogério, eu acho que tua conexão está Estão com escutando, me problema. seguindo? Eu também estou com... Frei, Eu acho que é tua se o senhor conexão. puder repetir novamente, acho que deu uma falhadinha na conexão. Eu vou sugerir, Rogério, que você desligue e religue vamos ver novamente. se agora retorna. Ou então eu entrar aqui pelo meu celular, não? Isso, está ok. Melhorou. Já estamos ouvindo. Melhorou, né? Ok. Isso. Então, quando eu chego numa paróquia, eu chego como pároco, né? A primeira coisa que eu faço Frei, estamos perdendo organizar. sua E em relação à conexão. pastoral do dízimo, o que é que eu faço? Uma motivação, eu crio um caminho. Se eu tenho tá? Eu vou tentar mudar aqui a rede. Enquanto você vai mudando, eu vou Sominho. partilhando uma coisa sua que eu conheço. Isso, vai falando, Aristides, que daí a gente vai ganhando tempo enquanto ele muda lá. Frei Rogério é um empreendedor extraordinário e uma das coisas que ele conseguiu alinhar muito bem quando encontra a pastoral do dízimo é trabalhar a questão social. Ele consegue envolver e mobilizar as pessoas para o bem comum social. Então, em todas as paróquias por onde ele passa, ele coloca aqueles que têm mais a serviço do que têm menos. E ele faz isso de uma maneira muito profissional. E tudo isso muito aliado, não somente às questões legais, mas a todas as ferramentas de tecnologia que ele pode. Então, eu vejo o Frei Rogério como um testemunho muito interessante nesse aspecto. É uma pena que a conexão dele não esteja boa, mas é um lugar que eu sempre indico para que as pessoas vejam como trabalhar. E muita gente critica o Frei. Muita gente, às vezes, vem conversar comigo e fala assim, ele parece mais empresário. Mas eu lamento muito informar. Mas hoje, 70% das funções de um padre é de administrador. Tanto que uma das funções eclesiásticas é administrador paroquial. Então, não podemos fugir disso. É claro que o padre nunca vai perder sua característica de líder religioso, de padre, de aconselhador, de orientador, de pai do povo, mas ele, sem uma equipe boa de administração, com certeza terá problemas. E o Rogério, ele tem esse cuidado. Ele se acerca, por exemplo, dos melhores profissionais, ele vai buscar os melhores sistemas para trabalhar, ele é muito rigoroso, rígido, econômico. Então, todas as coisas que ele faz, ela tem essa pegada. Então, por isso eu acho a participação do Rogério importante nesses aspectos. Os testemunhos dele são muito bons. Muito bem. Vamos ver como que está a conexão lá do Frei agora. Frei, tenta falar aí conosco. Sim, agora entrei aqui pelo celular. Melhorou. Acho que vai ser melhor. Mas eu já rasguei seda para você aqui, viu? Tá. Eu finalizo aqui minha fala. Sim, pode concluir o que o senhor estava falando, Frei. Então, assim, a pastoral do dízimo, a gente tem que trabalhar com visão. Você tem que, aquilo que a Aristide falou, você tem que partilhar a visão. Qual é a visão? Tem que estar clara para o padre. E se eu tenho vigários, junto com os vigários, nós temos que ser os primeiros dizimistas, temos que abraçar. Depois, o que é que eu faço? A gente vai para a pastoral do dízimo, formação, entusiasmar, passar a visão para a pastoral do dízimo. Você só parte para um trabalho com a pastoral do dízimo quando a pastoral do dízimo estiver bem integrada, bem resolvida, harmoniosa, bem coordenada. Então, não dá para você se lançar no trabalho do dízimo se a pastoral do dízimo está coesa, se ela não sabe onde o pároco quer chegar, onde todos querem chegar. É um trabalho de união, de visão. Depois que eu faço isso com a pastoral do dízimo, eu passo, tipo assim, 3, 4 meses. É um trabalho que leva o tempo. Eu não faço as coisas rápido. Eu passo 3 meses só com a pastoral do dízimo. Só com a pastoral do dízimo. Pedir que os membros da pastoral do dízimo sejam dizimistas,
porque isso acontece, e tem menos da pastoral do dízimo, a Aristide sabe muito bem. Depois que a gente consegue fazer um trabalho com a pastoral do dízimo, aí sim, a gente vai fazer o terceiro passo. Eu já falei, o primeiro passo é padre motivado, vigários motivados, depois pastoral do dízimo motivada, depois eu vou para as pastorais. Aí sim, nós vamos fazer um trabalho com as pastorais. Cada membro da pastoral vai visitar pastorais, vamos fazer reuniões sobre o dízimo nas pastorais, no conselho, nos dois, conselho econômico, conselho pastoral. Depois que está todo mundo motivado, toda a paróquia com seus líderes motivados, aí sim nós vamos partir para um trabalho externo, nas missas, para o povo, e tudo isso fazendo bem a parte da gestão, transparência, resultados. E uma coisa que eu sigo também, que além desse que eu falei da lei da natureza, o rio só corre para o mar, eu também mostro frutos e busco oferecer, dar. Às vezes a gente quer que as pessoas deem, sem a paróquia não dá nada. Então, eu me desdobro, atendo confissão o dia todo, a gente faz trabalho, a gente faz festa dos consultores da paróquia, eu gosto de fazer essa coisa de quem são os mais antigos, vamos homenagear, vamos reconhecer, vamos enviar cartas, ou seja, fazer um trabalho pastoral nas ruas. A paróquia precisa dar. E depois, uma última coisa é organizar o trabalho com os pobres. Não dá para falar de dízimo sem falar e sem acudir os pobres. Esqueçam. Você vai atingir só aquele público da paróquia, que é dizimista. O dízimo tem esse braço do social e ele tem que funcionar. Se ele não funcionar bem... Porque assim, nós temos vários tipos de doadores, nós temos vários tipos de pessoas. Tem uns que são motivados pelo discurso, vamos manter a igreja, a luz, a energia. Tem pessoas que se contentam com isso. Tem outras pessoas que precisam saber, o meu dinheiro, ele está ajudando os necessitados? Tá, então você é dizimista. Outros se contentam em saber que o seu dízimo ajuda na missão adigentes, na missão não sei aonde. Então nós temos vários tipos de públicos e temos que ter vários tipos de linguagem e ações. Você tem que multiplicar essas linguagens para chegar em todos os tipos. E tem pessoas que não são dizimistas, não querem ser dizimistas, mas elas podem doar de uma outra maneira. Existem aquelas pessoas que fazem doações pontuais, e você cria outros canais de doações, porque ela não chegou ainda no nível de compreensão do dízimo, mas ela gosta de dar doações. Eu sempre abro um campo de doações, tanto que ano passado as minhas doações, depois que a gente fez o balanço, doações avulsas, elas foram bem grandes, porque você tem que atingir todos os públicos. Então, e aí, eu como contador, organizo muito a minha contabilidade, a minha gestão, com uma pessoa treinada, que eu mesmo treino. Eu sou pastor, uma coisa que a Aristide sabe muito bem, que é importante, as pessoas me veem como padre, e não como, por incrível que pareça, eu sou dos empreendedores, eu sou contador, eu sou de gestão, só que, graças a Deus, as pessoas me veem como pastor, porque eu tenho pessoas fazendo isso para eu poder fazer aquilo que só o padre faz, que é confessar, celebrar missa em hospital e cemitério. Isso daí ninguém da minha equipe pode fazer, só eu posso fazer. E eu tenho que estar liberado para isso, porque o povo ama ver o padre fazendo coisas de padre. E adoração dentro da igreja. Eu gosto de ficar com o povo adorando de joelho dentro da igreja, as 1000 Ave-Marias, coisa de padre. Então o padre tem que fazer uma organização tal na sua paróquia, com a ajuda dos leigos, para que ele possa ser o pastor que o povo espera. Muito bem, Frei. Eu acredito que o senhor deu aí um overview para a gente de como precisa ser organizado inicialmente um planejamento, engajar dessas equipes, para justamente o senhor ficar liberado aí, todos os nossos padres liberados para realmente as atividades que competem a vocês, mas com certeza pastoreando também todas essas outras atividades. Nós vamos convidar agora o Padre Pablo. Ele vai fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria, Padre Pablo, que você ligasse a câmera, já direcione se vai ser ou para o Aristides ou para o Frei, para ficar melhor. E, na sequência, quem vai fazer a pergunta é o Padre Laércio. Também já fica aí o microfone e a câmera ligadinho logo em seguida da resposta, tá bom? Vai lá, Padre Pablo. Oi, Rosângela, Aristides, Frei Rogério, tudo bem? Tudo bom, Padre? A todos. O Frei Rogério já respondeu muito daquilo que eu vou perguntar, né? Mas, na verdade, é só
esclarecer alguns pontos. Entender que a dimensão missionária e o empreendedorismo não existe uma contradição nisso, né? Pelo contrário, são duas coisas que são muito ligadas. Mas eu queria reforçar e pedir que um ou outro, né, falasse dessa distinção dessas duas dimensões, em ser empreendedor e ser missionário, e que isso não existe uma contradição. Posso começar, Frei, e o senhor depois completa? Sim, Bom, a sim. primeira coisa, Padre Pablo, é uma coisa assim, nós temos mais ou menos uns 15 tipos e conceitos de empreendedores. Nós temos, por exemplo, um empreendedor de franquias. Ele vai, por exemplo, atuar em cima da ideia de alguém. Nós temos o empreendedor individual. O pipoqueiro que vende na porta da sua igreja é um empreendedor individual. Nós temos o empreendedor intelectual. O padre Fábio de Mello, o padre Zezinho, são empreendedores intelectuais. É próprio da natureza humana empreender. O que causou de problema foi o termo entrepreneur, que nasce na França, que vai definir o quê? Um grupo de pessoas que encontram soluções para as dificuldades financeiras. Então, quando ele reduz a uma atividade financeira, isso acaba criando culturalmente uma mácula nesse termo empreendedorismo, o que acaba se dissolvendo. O empreendedor social, por exemplo, que é o caso um padre, ele vai se utilizar das ferramentas das quais o mercado dispõe para também solucionar problemas sociais. Quando o Papa Francisco visita Lampedusa, quando ele destina, por exemplo, recursos para os pobres na rua, com máquinas de lavar, barbearia, etc., ele é um empreendedor social. E isso é uma evangelização ocorrendo de um modo concreto. Essa é uma oração encarnada. Eu escrevi um projeto chamado Diz-me as Obras de Misericórdia, onde trabalhamos as 14 obras de misericórdia. Por exemplo, dar pão a quem tem fome. Todas as nossas paróquias, algum movimento, algum organismo dá de comer ao pobre. Mas a grande maioria dos fiéis da paróquia não conhece essa realidade. Não sabe quantas famílias são atendidas, não sabe como são atendidas, não sabem como a triagem acontece. É muito comum eu perguntar em congressos, em assembleias, para os padres e para os leigos, quantas crianças vocês têm na catequese? Não se sabe. A falta deste conhecimento denota a falta de gestoria, denota para a gente a falta de entendermos esse mecanismo. Porque quando você diz para as pessoas, nós vamos pagar R$ 3.500 de conta de luz esse mês, a primeira coisa que vai ficar na cabeça do povo é, nossa, mas gastaram demais da conta. Mas se ele souber, nós temos 1.000 crianças na catequese que se utilizam das nossas 10 salas de segunda a segunda, todos os dias, nós estamos evangelizando dizimista. É você quem fez possível a educação na fé de 1.500 crianças. Então, olha como é que muda o patamar. Então, essa gestão é a gestão social, do empreendedor social, e que vai fazer com que isso evangelize de uma maneira diferente. Porque desenvolve o espírito de senso de pertença no fiel, ele vai desejar fazer aquilo acontecer de uma maneira diferenciada. Então, essas práticas é que vão fazer com que nós tenhamos uma gestoria missionária. Elas precisam casar uma com a outra, a partir da transparência não apenas do que é gasto com dinheiro, do que é investido com dinheiro, mas dos resultados que eles nos trazem para a finalidade primeira da paróquia, que é evangelizar. Frei Rogério. Perfeito, perfeito. Só para complementar, empreendedor não se confunde com empresário. Empreendedor é uma postura de ser, é um jeito de conduzir a vida e aquilo que você faz, com ferramentas, obviamente. Então, isso é ser empreendedor. Por isso que eu chamo pastoral do empreendedor e não pastoral dos empresários. Eu trabalho com empreendedor. Então, o padre, por natureza, ele é empreendedor. Ele tem que ser. Agora, se ele usa das ferramentas, aí é que a gente precisa ajudar o padre a conhecer as ferramentas para usá-las, que não tem
problema nenhum. Essa coisa dos dados estatísticos, eu faço isso muito. Eu sei exatamente quantas cestas básicas, eu sei exatamente quantas enxovais de crianças são dadas, eu sei exatamente quantas pessoas são visitadas no hospital, eu sei exatamente quantas pessoas são visitadas no presídio, eu sei exatamente tudo isso. Uma vez por mês é passado para todos nas missas. Isso é uma ferramenta que dá uma segurança para quem está conosco. Eu creio que esse é um caminho que a gente busca. Eu tive muitos problemas no começo, pessoal, porque assim, no começo, quando eu falava de empreendedorismo na igreja, me dizia, isso é coisa de empresa. E quando eu falava de espiritualidade nas empresas, dizia, isso é coisa de igreja. Aí eu não sabia onde é que eu ficava. Você ficava lá, o carro. O certo é que hoje em dia eu falo com muita naturalidade de espiritualidade nas empresas, nas organizações, e falo de empreendedorismo nas paróquias com naturalidade. Hoje a coisa vem mudando bastante. Hoje eu sinto muito mais à vontade. Frei, eu gostaria de complementar essa sua fala, quando vocês falam, né, do empreendedorismo dentro da igreja, e que também essa questão de utilizar as ferramentas que existem dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente olha para o mercado fora da igreja e as empresas, elas estão organizadas, como o senhor mesmo falou ali do SPED e tal, hoje está tudo muito amarrado, né? E na igreja, às vezes a gente sente uma certa rejeição ou uma certa assim, não, a igreja pode ser diferente ou a igreja deve ser diferente. Como que o senhor vê essa questão, dessa questão da gestão, de utilização das ferramentas na igreja, em comparação à questão do mercado externo? Olha, eu vou dizer uma coisa, a sua pergunta me abre espaço para falar uma coisa assim. Gente, quem criou contabilidade, quem criou gestão foi a igreja, pelo amor de Deus. Foi nos mosteiros, a contabilidade nasceu nos mosteiros. Dados estatísticos, tudo foi criado na igreja. Contabilidade, os livros de contabilidade da igreja, da Idade Média, tudo foi criado na igreja. Passou-se o tempo, séculos, nós abandonamos isso, as empresas pegaram, e aí a gente ficou no amadorismo. É isso que me impressiona. Por exemplo, essa palavra fidelizar. Gente, fidelizar é uma palavra da igreja. Fidelizar cliente, que eles usam aí, isso é religião. Vem de fides. Fides quer dizer fé. Tornar alguém fiel. E aí a gente abandonou essa ideia de fidelizar, as empresas pegaram tudo, e aí a gente ficou, e aí ainda criticando, achando que é coisa de... Não, gente, é coisa de igreja. Ser organizadinho, prestar conta, ser transparente, ter as coisas na ponta do lápis. As coisas organizadas, isso é coisa de igreja, nasceu com a gente. Nós é que ensinamos isso para o mundo. Nós é que organizamos o mundo. E aí nós entramos no amadorismo, que aconteceu, por exemplo, aqui na diocese vizinha aqui de Brasília, a diocese que o bispo foi preso, né? Viçosa. Como? Lá em Viçosa. Diocese de Viçosa. Não é bem Viçosa, não. É outro nome, o nome da diocese. Enfim, e o que aconteceu ali? Simplesmente não houve roubo, não houve absolutamente nada de desvio, mas houve má gestão. As informações não foram feitas como deveria ser feita. Aí vem uma pessoa que quer destruir a igreja e prende o bispo. Foi o que aconteceu. E isso pode acontecer. E isso, em 90%, desculpa eu dizer isso aqui, mas em praticamente 90% das paróquias do Brasil, se chegar uma coisa parecida, prende também o padre. Desculpa, mas é isso que eu posso dizer. Diocese de Formosa. Formosa, não é Viçosa, não. Formosa. Isso. Formosa, Quem vai fazer a próxima pergunta é o padre Laércio. E, na sequência, padre Ângelo também já está conversando com a gente aqui no chat. Pode se organizar aí para fazer a pergunta. Padre Laércio, o microfone está com o senhor e a câmera também, por favor. Padre Laércio, peço que o senhor habilite o seu microfone aí, porque eu não consegui habilitar por aqui. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Agora só sim. nós... Isso. Tá bem, então, bom dia, Aristide, bom dia, Frei Rogério. Bom dia, padre. Eu sou o padre Laércio, eu sou padre da comunidade dos Padres e Irmãos Palopinos. E então, assim, eu sou do Mato Grosso do Sul, Deodápolis, paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Então, assim, eu conheci o dízimo fiel, né? Eles eram aqui na diocese de Dourados, né? Então, eu conheci, então, a equipe do servo fiel, então, no encontro de padres aqui na nossa diocese, né? E aí, então,
como nós estávamos tendo alguns problemas aqui na paróquia, né? Então eu conversei com eles e aí implantamos o sistema aqui na paróquia. O nosso dízimo ele era de R$ 11.000 em 2018, junho de 2018. A partir da implantação do sistema dízimo fiel, a gente percebeu assim uma melhora significativa no dízimo da paróquia. Justamente por essa transparência que o sistema traz, né? Então, assim, nosso dízimo, eu vou falar a questão de valores, né? Depois o que nós conseguimos fazer. Assim. Em julho de 2018, nosso dízimo de 11 foi para 17. Em dezembro, fechamos com 22 e hoje fechamos em torno de R$ 32.000 o nosso dízimo, né? Então, assim, nós tínhamos... Oi? Mais do que triplicou. Isso, mais que triplicou, com certeza. E aí depois nós começamos a investir na paróquia, né? Nova pintura da igreja, dentro e fora, novo presbitério, reforma de sala de catequese, sala de formação, reforma da secretaria paroquial, banco estofado, novo som para a igreja, reforma de sacristia, instalação de equipamentos de segurança aqui, de hidrante. Estava numa live aqui. Então, assim, conseguimos avançar bastante nesse sentido de dar o investimento na igreja. Ele é uma boa propaganda do dízimo, né? As pessoas, olha, né, a nossa igreja está ficando bonita, tá com uma cara acolhedora, né? Isso é importante. E na formação também dos nossos fiéis, né? Nenhuma formação, assim, o pessoal, eles precisam tirar dinheiro do bolso para fazer uma formação. Sempre a paróquia, ela arca com as despesas, porque antigamente o pessoal, eles arcavam com a despesa de formação, né? Tinha que ir para a diocese. Nós moramos bem longe, assim, da diocese, da cidade de Dourados, né? Então o pessoal tinha que botar gasolina, tinha que pagar a própria formação. Não, hoje a gente faz isso, né? Com o recurso da paróquia, que para isso o dízimo, né? Para estar investindo também na formação nas suas lideranças, né? Agora nós vamos também começar com um trabalho pró-vida, que é atendimento gratuito, né? Para as pessoas com profissionais da área da psicologia, né? Então tudo isso assim vem incentivando mais ainda as pessoas a devolver o dízimo na paróquia, né? E elas fazem com alegria, né? Porque elas veem, olha, a gente tá vendo que está crescendo, que está dando fruto, né? Que a nossa paróquia está com uma cara diferente. Então as pessoas elas acabam dando esse retorno para a paróquia, né? Então, assim, eu queria dar esse testemunho, né? Porque a Servo Fiel, de fato, ela nos ajudou muito aqui na nossa paróquia nesse sentido, né? Agora nós estamos aí na época de pandemia, onde que tudo está isolamento total, né? E as pessoas às vezes têm um pouco de receio, né? Foi nos dado o aplicativo para poder o pessoal também está acessando, né? Nosso dízimo, eu não vou falar para você assim, olha, aumentou. Ele decaiu um pouco, né? Agora em função da pandemia, mas assim não foi uma decaída significativa, não. Né? Ainda estamos conseguindo administrar a paróquia com os recursos que estão entrando aqui no dia a dia da paróquia, né? Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus pelo sistema, né? O dízimo fiel, né? Que veio aqui para nossa paróquia, né? E que contribuiu de fato, né? Aqui com o trabalho da nossa paróquia. Que bom, padre. Padre Laércio. Gostei desse padre, hein? Gostei desse padre. Padre Laércio, eu gostaria de dizer que eu louvo e agradeço a Deus pelo senhor, que é um empreendedor, que está olhando para o povo e que buscou uma ferramenta muito eficaz, que é o Servo Fiel. Mas a ferramenta da Servo Fiel, ou de qualquer uma outra empresa, na mão de um padre que não tem a visão empreendedora, não vai cumprir nenhum papel. Então, o senhor é um grande empreendedor, buscou uma empresa, essa empresa lhe atendeu, lhe respondeu, e uma empresa que eu gostaria de enfatizar aqui, dando testemunho da Servo Fiel, conheço muitas. Eu acho que nós de igreja precisamos trabalhar com quem entende da igreja. A Servo Fiel é uma empresa que eu venho vendo, é missionária. São pessoas da igreja desenvolvendo projetos específicos para a igreja, com coisas que a gente precisa. Então, parabéns, Padre Laércio. O trabalho é exatamente esse mesmo. Nós vamos
vivenciar daqui a algum tempo na história uma mudança radical. Dinheiro, por exemplo, de papel vai desaparecer. Nós não teremos mais. Isso é um dos agentes altamente contaminantes. É nojento. Assim como outras práticas que nós temos na igreja, que vão ter que amadurecer, não é? Essa questão do dinheiro também. Então, e como é que vamos fazer quando o dinheiro parar? Nós vamos ter que ter máquinas, nós vamos ter que ter essa disponibilidade. Diga, Frei. Sobre isso, com a ajuda do Sério Fiel, que eu sou cliente também, né? Há quase 5 meses eu já estou com a Sério Fiel, e eu pedi que eles desenvolvessem para mim, na maquininha, o ofertório. Então, eu já recebo o ofertório na hora da missa com a máquina. Já recebo que coisa com a boa. máquina, porque eu estou dando já estou dando uma solução para quem não anda mais com dinheiro. Eu tenho jovens que eles só querem aproximar o celular. Eles não andam com dinheiro. Eu vou privar essa pessoa de participar do ofertório? Não posso privar essa pessoa de participar do ofertório. Então, a Sério Fiel desenvolveu para mim um campo lá na máquina, ofertório, e na minha contabilidade sai como oferta. Fantástico. Nós vamos ainda aprimorar um pouquinho, né, Rosé? Mas vamos Muito bem. Só para encerrar também, uma coisa que eu esqueci de contar, nós tivemos uma primeira experiência aqui na paróquia. Nós temos 2 festas na paróquia, né? Que é a festa da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e a festa de São Sebastião. E eu disse para as lideranças que a festa de São Sebastião nós não iríamos cobrar nada do povo. Nós iríamos fazer uma confraternização, né? E que ninguém iria pagar nada, né? Claro que, assim, para realizar o almoço, as pessoas doam. Nós montamos o cardápio do almoço, né? Vamos precisar de arroz, né? De saladas, essas coisas. Então, aí o pessoal foi doando o óleo, o arroz. A nossa festa, ela foi em torno de 1.000 pessoas almoçando conosco, tudo gratuito. E com aquilo que as pessoas doaram, porque era uma festa que antigamente as pessoas pagavam, né? Tudo aquilo que as pessoas doaram, nós conseguimos depois doar para o hospital da cidade 120 quilos de mantimentos, e mais para pai, mais 120 quilos de mantimentos, e mais para uma creche, onde atende crianças, mais 120 quilos de alimento. Porque tudo que veio, deu para todo mundo se alimentar, e ainda partilhar com outras entidades aqui da cidade. Então, assim, que benção, eu sempre incentivava o povo, pessoal, esse aqui é fruto do nosso dízimo, do crescimento do dízimo, né? Eu gostaria, e nossas festas também, sem bebida alcoólica, eu gostaria que um dia a gente pudesse chegar nas nossas festas e ninguém pagar nada. Que bom. Que, de fato, o dízimo pudesse exercer a sua função. Tem até uma pergunta de um colega nosso do dízimo, o Márcio, mandou aqui para a gente, e ele pede sobre isso, se a gente conseguiria um dia chegar a não ter que fazer festas para sustentar as igrejas. E o senhor já está dando a resposta para nós, Padre Laércio. Muito obrigada pelo seu testemunho, por ser esse cliente tão fervoroso aí da Servo Fiel. E como o Aristides falou, a nossa tecnologia ajuda, sim, mas se não tiver aí na ponta pessoas engajadas, um padre que lidera e pastoreia a sua equipe, a coisa também não funciona, né? Então, muito obrigada pelo seu testemunho, pela sua forma de conduzir as coisas aí, e parabéns pelos resultados. Nós vamos passar a palavra agora para o Padre Ângelo fazer a próxima pergunta, e antes eu só queria dar um testemunho que a Terezinha Galvão, ela é lá de Salvador, ela está colocando aqui para nós que eles, enquanto pastoral do dízimo, lá na paróquia deles, estão ligando agora para todos os dizimistas, e ela coloca assim, ó, eles desenvolveram um script para essas ligações, onde eles perguntam como as pessoas estão, se elas estão recebendo os links de missas, de oração através do WhatsApp, etc e tal, e no final eles perguntam se eles têm intenção de contribuir com o dízimo de alguma forma e colocam as opções que têm. Então, que eles têm tido um resultado bastante positivo com isso, que as pessoas estão acolhendo isso de uma maneira positiva. Mesmo alguns até da pastoral pensavam que isso ia ser visto de uma maneira pejorativa, muito pelo contrário, eles estão tendo um retorno muito positivo. E nós tivemos também algumas paróquias compartilhando com vocês que estão fazendo um trabalho de fazer esse mesmo trabalho que a Terezinha comentou,
e também disponibilizando uma pessoa, um motoboy, 2 vezes por semana no máximo, para não criar vínculo empregatício, claro, dentro de todas as questões éticas e legais, né? E também com os cuidados agora para o coronavírus. E as pessoas que desejarem receber os seus dízimos em casa, esse motoboy, esse mototáxi vai até eles com a maquininha onde já é registrado, impresso o comprovante, para ficar uma coisa também transparente e com segurança, podendo fazer esse acolhimento do dízimo, ok? Então, só compartilhando algumas experiências aí com vocês. Padre Ângelo, gostaríamos que o senhor pudesse abrir o microfone, a câmera, para fazer a pergunta. Nós já estamos a 10h51, então temos mais uns 9 minutinhos ainda de live. Vamos aproveitar aí os últimos minutos, ok? Padre Ângelo, com o senhor. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Aristides. Bom dia, querido. Bom dia aos demais. Bom dia. Tudo bem? Eu sou o Padre Ângelo, aqui da paróquia Nossa Senhora da Salete, Primavera do Leste, Mato Grosso, Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga. Inclusive, o Aristides já veio aqui nos assessorar ao encontro diocesano da Pastoral do Dízimo. Muito bom revê-lo pela segunda vez, né, na segunda live que está tendo aí. Obrigado, querido. A pergunta que eu quero fazer vai mais diretamente ao Frei Rogério, porque a questão da Pastoral do Empreendedor, para nossa região aqui, no Regional Oeste 2, eu desconheço a existência dessa pastoral. E a pergunta que eu faço é como que a paróquia, quais são os impactos desta pastoral do empreendedor junto à pastoral do dízimo? Então seria essa a minha pergunta, para ser bem objetivo. Padre Ângelo, obrigado pela pergunta. Bem, a pastoral do empreendedor, a princípio, não tem nenhum vínculo com a pastoral do dízimo, porque o que é a pastoral do empreendedor? É o cuidado de pastor aos empreendedores. Então, eu costumo dizer que nós não temos a pastoral do empreendedor na paróquia para que ela produza resultados financeiros. Não. A pastoral do empreendedor, ela é um serviço da paróquia em prol dos empreendedores. Então, nós cuidamos de seres humanos empreendedores. Nós evangelizamos os empreendedores, nós reunimos os empreendedores, e é uma pastoral onde a igreja dá. Porque a gente estava acostumado muito a pensar nos empreendedores ou empresários no dia da festa para passar o livro de ouro para eles colaborarem e vamos pedir ajuda aos empresários da cidade. A pastoral do empreendedor nasce para a igreja dar a sua riqueza, doutrina social da igreja, interpretação da palavra de Deus para o mundo do empreendedorismo, grupos de oração que a gente funda dentro dos empreendimentos. Então, a gente cuida de empreendedores. Assim como a pastoral da criança cuida da criança, a pastoral dos jovens, a pastoral da família cuida da família, a pastoral do empreendedor cuida dos empreendedores, do ser humano, do CPF, do empreendedor, né, da pessoa. E é claro que quando a pastoral do empreendedor se organiza na paróquia, atrai pessoas maravilhosas, lideranças. Consequentemente, essas pessoas começam a te ajudar na gestão, te ajudar no curso de lideranças, te ajudar com palestras. A gente oferece palestras abertas para a paróquia. Então, se tiver algum ganho, seria um retorno gratuito que os próprios empreendedores começam a oferecer, sobretudo na dimensão do capital intelectual. Aquilo que eles aprenderam, eles começam a nos ajudar na condução assim de certos trabalhos da paróquia. Então, assim, é uma paróquia que tem, uma pastoral que tem 10 anos, de fato, nós não estamos em todas as paróquias e dioceses, mas é muito fácil, padre, basta entrar no nosso site, lá, pastoraldoempreendedor.org.br, e lá tem o passo a passo, e é uma pastoral livre, você mesmo pode fundar, e basta se cadastrar lá no nosso site para a gente saber que existe. Se precisar da gente, a gente vai ajudar, mas é tudo muito simples. O Dom Murilo, em Salvador, é quem nos acompanha, e ele sempre nos instruiu a que essa pastoral cresça a partir das paróquias, sem muitas estruturas e restrições, que os párocos conduzam cuidado com seus empreendedores. E a gente ajuda com uns certos passos que está no nosso site. Muito bem. E com relação à pastoral do dízimo, é como o senhor falou, vai ser uma consequência
porque esses empreendedores engajados vão acabar sendo dizimistas mais fiéis também, e isso, a pastoral do dízimo, ela é sempre a consequência, né, a arrecadação, o dízimo, né, Frei? Frei, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre algumas dificuldades que o senhor teve na implantação de tecnologia lá nas suas paróquias, esse romper das dificuldades, porque muitas vezes, dentro dessa questão da gestão, é preciso mexer com a questão da tecnologia, mudar processos, e isso, às vezes, o padre fica um pouco com receio de mudar alguma forma que está sendo feito e acaba não fazendo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência para nós, até para ajudar esses padres que, de repente, estão nesse caminho, com os seus CAEPs, suas pastorais do dízimo, para dar uma ajuda para eles nesse sentido. Rosângela, ótima pergunta. Eu vou dizer o meu jeito, a minha maneira de fazer. Primeiro que eu não faço essa coisa chamada choque de gestão. Eu não uso choque de gestão, eu não faço choque de gestão. Para mim, tem padre que chega, é o meu jeito, um choque de gestão, muda tudo, cheguei chegando. Não, eu não tenho isso. Eu sou meio mineiro, assim, chegar devagarzinho, eu sou piauiense mineiro, né? Eu vou chegando e bem de pouquinho vai colocando coisas, iniciando uma coisa ou outra, a gente vai respeitando o ritmo da paróquia, respeitando o jeito da paróquia. Depois de 2 anos, as pessoas se vê num novo jeito de organização. Se vê, ela se encontra, e tem pessoas que nem perceberam a passagem. Então, eu tenho esse jeito, eu sou muito paciente, sou muito prudente, eu sei esperar. Porque quem sabe onde quer chegar, não precisa pressa. Pressa para quem não tem um ponto de chegada. Eu tenho um ponto de chegada. Quem tem ponto de chegada, vai escalonando, vai degrau por degrau. Por exemplo, eu estou aqui há 2 anos e pouco aqui na paróquia, e aqui, praticamente, posso dizer que nem tinha pastoral do dízimo, né? Tinha uma pessoa, só tinha a coordenadora, e a gente foi chegando. Agora, eu estou com 2 anos e pouco na paróquia, agora que eu coloquei um sistema de maquininha que, com vocês aí, e pouco a pouco, daqui a pouco as pessoas se veem, e o processo foi muito tranquilo, e assim, eu não tenho muitos problemas não, sabe? Uhum. Que bom, Frei. Ô, Rosângela, eu queria colocar uma coisa, que eu acho que às vezes, quando se fala na servo fiel, fica parecendo que todo o trabalho está restrito também somente a essa tecnologia da maquininha. Mas a servo fiel, por exemplo, olha, o momento que nós estamos vivendo agora, muitos padres, muitas paróquias estão tendo dificuldade econômica. O dinheiro não está chegando nas paróquias, porque as pessoas não estão indo às paróquias. Então, nós disponibilizamos pela Servo Fiel um vídeo de 1 minuto e meio, não sei se já está pronto, se já foi disponibilizado, para que os padres, todas as paróquias quiserem, é gratuito. A gente fez isso porque entende a necessidade, para que os padres peçam então para a Servo Fiel, ele manda para você esse vídeo, você pode mandar esse vídeo via WhatsApp, pelo site da paróquia, mostrando para as pessoas uma maneira delas contribuírem com um aplicativo, mesmo que não seja o aplicativo de celular, mas por um outro endereço eletrônico. Então, isso tem dado resultado em algumas paróquias que nós mandamos, porque eles nos pediram, e mandamos também para a Servo Fiel. Outra coisa que a gente está começando também é um trabalho de evangelização através da Servo Fiel, onde nós vamos poder oferecer tanto trabalho de implantação, de reavivamento e de expansão da pastoral do dízimo sobre novas mentalidades empreendedoras de gestoria em 3 grandes projetos. Então, são formas que a Servo Fiel e com suas parcerias, eu fico feliz de ser um dos parceiros, né? A editora Partilha também, de a gente poder fazer acontecer a pastoral adequada às realidades novas. Quero deixar aqui, inclusive, porque eu sei que o tempo já está esgotando, eu não sei se os padres aqui presentes, os leigos aqui presentes, já tiveram contato com um documento, vamos dizer assim, chamado Considerações para um discernimento ético sobre alguns aspectos do atual sistema econômico-financeiro, promovido e organizado em 2018 pela doutrina da fé, na Santa Sé,
e espetacular. Parece interessantíssimo, mas em 2018 eles nos projetam para o futuro. Então, se nós queremos ter mudanças, nós vamos nos organizar. O padre Rogério colocava agora que nós vamos ter um local para onde chegar. É preciso que nós saibamos aonde chegar e como chegar lá, com as melhores ferramentas, mas também com a melhor função intelectual. Nós não podemos mais achar que o dízimo que nós vamos pregar hoje é o dízimo de Abraão. É outro dízimo. Nós não podemos ficar achando que o nosso dízimo é o dízimo de Moisés. Não é. O nosso dízimo não é sequer o dízimo que foi feito no Concílio de Macon. Não é. Nós temos hoje um dízimo dinâmico, novo, vigoroso. A Igreja Católica tem uma resposta assombrosa para as urgências e carências do mundo. Nós precisamos aproveitar desse momento. Li essa semana que o produto mais caro e mais procurado pós-pandemia será a espiritualidade. Espiritualidade. E para que nós possamos fazer uma espiritualidade com qualidade, com êxito, que chegue nas pessoas, é preciso que nós tenhamos recursos para isso. Não apenas recurso financeiro, mas todo esse aparato que a gente vem falando, que é de gestão. Então, oriento a leitura desse documento da Doutrina e Fé, espetáculo, vocês vão encontrar em português dentro do Observatório Romano, e também acompanharmos aí esse grande encontro com o Papa Francisco, com os empreendedores. Ali nós vamos conseguir beber e tirar muita coisa para a gente aprimorar a nossa pastoral. Muito bem, Aristides, obrigada. Como você falou, nós já estamos aí com o tempo, né, encerrando. Eu gostaria de agradecer muito todos os que participaram aí da live. Nós estamos com 90 pessoas, ficamos praticamente com a sala com 90 pessoas o tempo todo. Frei Rogério, também muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para estar partilhando aí conosco. Quero deixar a Servo Fiel, gente, aberta para tudo que vocês precisarem, tirar dúvidas, não só em relação, como a Aristides falou, da tecnologia. Se vocês precisarem conversar conosco através dos nossos chats ali, que está disponível, sobre alguma dúvida, sobre como encaminhar, alguma dúvida, alguma questão aí na paróquia, entre em contato conosco, que a gente vai estar orientando vocês, tá bom? O link da live estará disponível no grupo no final da tarde hoje, então pode ficar tranquilos que se vocês quiserem compartilhar, a gente vai estar disponibilizando. Na semana que vem teremos uma nova live, ainda não temos o assunto, vamos esperar que vocês nos retornem aí o que vocês estão mais sedentos de informação para que a gente esteja falando na próxima, ok? E estaremos disponibilizando tudo ali através do grupo também. Convidem outras pessoas, outros padres, porque é como o Frei Rogério estava falando, a gente tem que ir engajando as pessoas que precisam estar com esse conhecimento também. Frei Rogério, passo a palavra para o senhor para dar um tchauzinho para o pessoal e também fazer suas considerações finais, em seguida para o Aristides, para nós podermos encerrar. Quem ainda ficou com pergunta, depois a gente vai responder alguma coisa aí nos privados também. Só queria dizer que, nesse tempo de pandemia, é o grande momento da pastoral do dízimo. Todas as paróquias vão perceber que o que vai mantê-las é a pastoral do dízimo. Nós não estamos, a lojinha não está vendendo, não tem coleta, não tem formas de ingressos na paróquia. Qual é a única forma de ingresso possível hoje? Dízimo. Então, a força da pastoral do dízimo vai mostrar toda a sua vitalidade agora. É o momento de se organizar, é o momento de trazer tecnologia, de melhorar a relação com os dizimistas, de perceber a importância. Enfim, aproveitem bastante. Me coloco à disposição, as minhas redes sociais, Frei Rogério Soares. Frei Rogério Soares, você me encontra no Instagram, me encontra no Facebook, me encontra em qualquer dessas redes aí, LinkedIn, eu tenho tudo que tiver aí, eu tenho meu perfil Frei Rogério Soares em todos os lugares. Então, eu me coloco à disposição. Um bom almoço para vocês, Deus abençoe. Eu que vou preparar aqui para os padres o almoço também, que eu estou de cozinheiro aqui esses dias. Então, com muita alegria, graças a Deus. E Deus abençoe a Servo Fiel pelo convite, eu fiquei muito feliz. Amém. Obrigada, Padre. Aristides, para fecharmos. Quero agradecer o Frei Rogério, adorei estar contigo mais uma vez, é sempre muito bom. Queria também colocar à disposição de vocês a editora Partilha,
ela está também de isolamento, mas nós estamos em trabalho de home office. Nós temos lá várias obras, vários projetos sobre o dízimo, então qualquer dificuldade que você tenha também, entra lá, editorapartilha.com.br. Gostaria muito que nós pudéssemos compreender que o momento da pandemia, para nós no Brasil, ainda não chegou, por incrível que pareça. A situação ficará muito delicada nas próximas semanas e muitas famílias vão precisar da igreja. Então, aquilo que o Frei Rogério colocava, a pastoral do dízimo é fundamental. Encontremos uma maneira de nos conectar com os nossos paroquianos para que eles possam participar desse processo de acolhimento e socorro a milhares de famílias que vão nos procurar nesse período, tanto para consolo espiritual, quanto para alimentos, medicamentos, etc. e tal. Então, que estejamos atentos a isso. É um papel nosso que nós não podemos deixar passar. Aristides, obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. A gente vai estar disponibilizando o link logo mais. Até a próxima semana. Tudo de bom, pessoal. Fiquemos todos na paz do nosso Senhor Jesus.